Bom dia, eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o Outubro Rosa e a prevenção do câncer de mama. Pra quem não me conhece, eu sou Suede Sheila, sou professora de enfermagem do curso da Univasf. Sou enfermeira de formação, né? Então, pra gente conversar sobre câncer de mama, é importante a gente partir do conceito e dos tipos. O conceito ele é bem simples. O câncer nada mais é do que o crescimento desordenado de células. Como a gente está falando do câncer de mama, é o crescimento desordenado de células das nossas mamas ou dos nossos seios. Com relação aos tipos, vai depender da área da mama onde que é acometida. Se for os ductos, ele vai ser um câncer, um carcinoma ductal. Se for os lóbulos, ele vai ser um carcinoma lobular. Se esse câncer já tiver atingido outras áreas, ele vai ser um câncer invasivo. Se ele ainda estiver restrito a uma determinada área, ele vai ser in situ. Então, nós vamos ter o carcinoma ductal in situ ou invasivo, o carcinoma lobular in situ ou invasivo, e nós vamos ter também a doença de Paget, que é um tipo de câncer mamário mais raro. Aí vocês poderiam me questionar, Suede, e a gente consegue perceber o câncer de mama só com o autoexame? E eu diria que não. Para que uma mulher venha a perceber uma alteração mamária, seja ela câncer ou não, o sinal ou o sintoma ele já tem que ser bem aparente, né? Seja um cisto, um nódulo, uma retração nessa pele, uma alteração no tamanho dessa mama, uma descarga sanguinolenta saindo pelo mamilo. Isso já tem que estar instalado para a gente conseguir perceber. E nem sempre, quando a doença já existe, a gente já vai ter um desses sintomas. Não é regra, tá? Então, para além do autoexame, para além da gente tocar nossas mamas e conhecer a normalidade delas, é importante também o nosso acompanhamento médico com regularidade, que a gente faça os nossos exames preventivos, né, com regularidade, anualmente ou bianualmente, no caso da mamografia, para aquelas mulheres que têm indicação, que a gente vai falar sobre isso agora, né? Que mulheres seriam essas? As recomendações do Ministério da Saúde atualizadas e da Sociedade Brasileira de Prevenção Mamária recomenda que a mamografia seja feita naquelas mulheres acima dos 50 anos de idade, na faixa etária de 50 a 69 anos, e que seja feita bienalmente, desculpem. Ou seja, a cada 2 anos, né, nessas mulheres dessa faixa etária, tá? Vocês poderiam falar, Suede, só mulheres nessa faixa etária que tem câncer de mama? Não. Mas a frequência maior é a partir dos 50 anos. Mulheres mais jovens podem sim vir a ter, assim como homens também, mas também nessa faixa etária, a partir de 50 anos. É mais frequente, tá? Não que isso não possa acontecer em uma faixa etária mais jovem, tá certo? Uma outra dúvida recorrente é se durante o autoexame a gente consegue perceber a diferença entre um cisto ou um nódulo. Mulheres que têm alguma experiência ou que são da área da saúde, às vezes conseguem, dependendo do tamanho desse cisto ou desse nódulo. Mas o mais comum e o mais correto é que essa diferenciação seja feita com os exames complementares, tá? Seja a ultrassonografia mamária ou seja a mamografia para aquelas mulheres que têm indicação da mamografia, ok?
Vocês perceberam que eu falo em prevenção e em diagnóstico precoce, né? E qual seria essa diferença? Prevenção é todo o cuidado com a nossa saúde que a gente toma antes de nós apresentarmos qualquer sinal ou sintoma. E diagnóstico precoce é quando a gente apresenta algum sinal ou sintoma e a gente procura o serviço de saúde para esclarecermos esse sinal ou sintoma, para vermos que diagnóstico o profissional de saúde, o médico, vai nos dar para aquele sinal ou sintoma, certo? Por que diagnóstico precoce? Porque dependendo de cada caso, talvez aquele sinal ou sintoma que a gente esteja apresentando seja de uma doença ou de uma patologia bem no início. E aí, quanto mais precoce a gente fechar esse diagnóstico e iniciarmos o tratamento, maiores são as probabilidades e as nossas chances de cura 100%, né? De eficácia de todo o tratamento, certo? E quais são os sinais e os sintomas que a gente pode associar ao câncer de mama? Então, nódulo em uma das mamas, né, unilateral, em mulheres com mais de 50 anos, tá? Ou nódulo mamário em mulheres com menos de 50 anos, mas que persistem por mais de um ciclo menstrual. Por quê? Porque é comum e até uma certa frequência que mulheres mais jovens possam apresentar um nódulo ou um cistozinho em um ou outro ciclo menstrual, mas que esse nódulo ou esse cisto desaparece espontaneamente. Naquelas mulheres com menos de 50 anos, que esse nódulo permanece por mais de um ciclo, é um sinal de alerta e merece ser investigado, tá? Mulheres que apresentam nódulo endurecido e fixo, ou que esse nódulo ele vem aumentando de tamanho, né? Mulher adulta que eu tô falando aqui, de qualquer idade, também merece ser investigado, tá? Descarga papilar sanguinolenta em uma das mamas. O que é isso? Nada mais é do que começar a sair uma secreção sanguinolenta pelo nosso mamilo, tá certo? Isso também é um sinal de alerta e merece ser investigado. Lesão na pele da nossa mama que não regride após tratamento tópico. O que é tratamento tópico? O uso de alguma pomada ou creme para essa lesão na pele, tá? Homens com mais de 50 anos que apresentem algum nódulo que seja palpável em uma das mamas, precisa investigar também, porque o câncer de mama não acomete só mulheres, apesar de que em nós mulheres é o segundo tipo de câncer em todo o mundo, ele perde apenas para o câncer de pele, né? Então, ele é bem incidente pra gente, tá? Um outro sinal ou sintoma é presença de linfadenopatia na axila. O que é isso? As famosas ínguas, certo? Deixa eu ver o que mais. Aumento progressivo do tamanho das mamas. A gente sabe que naturalmente, fisiologicamente, nós temos uma mama maior do que a outra. Mas no caso aqui, eu estou falando de um aumento desproporcional e um aumento que ele vem sendo progressivo de uma das mamas, tá certo? A gente vai perceber que essa mama ela tá inchada, ela tá emaciada e que a pele dessa mama ela tá com aspecto de casca de laranja. Então, nesse caso, precisa ser investigado. Um outro sintoma é a retração da pele da mama. O que é retração? É um repuxamento, tá? Você percebe que aquela pele, naquela área, ela tá repuxada, tá certo? E um outro sintoma também que a gente pode perceber é a mudança na forma do nosso mamilo. Ele pode se tornar plano, ele pode se tornar invertido, tá certo? Eu não tô falando daquelas mulheres que desde sempre apresentaram o mamilo plano ou invertido.
Tô falando daquelas mulheres que tinham o mamilo protuso, o mamilo para fora, o mamilo pontudinho, e de repente começam a apresentar essa alteração, certo? Aí, eu acho que é interessante a gente falar aqui também que todo paciente ou portador de câncer, ele tem alguns direitos garantidos por lei, né? Além, claro, do direito à assistência à saúde gratuita, né? Que é oferecida pelo nosso SUS. Mas o portador de câncer ou quando a gente tem algum dependente que tem essa doença, ele tem alguns direitos a mais, como por exemplo o saque do FGTS, o saque do PIS/PASEP, o direito ao tratamento fora do domicílio, né? E vai ter alguns outros direitos de acordo com cada caso e com cada situação, tá certo? O acesso ao serviço de saúde gratuito, ele é garantido por lei, né? E ele se dá de forma muito não é espontâneo que eu quero dizer, basta seguir o fluxo. À medida que o diagnóstico é fechado na unidade, né, e com o médico de referência, eles vão te encaminhando para o segmento e o tratamento que for adequado e indicado para cada caso, certo? E quais os fatores de risco para o câncer de mama? São vários, né? A gente vai ter a idade, onde a gente vai ver que mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos, elas têm um maior risco. Não que mulheres mais jovens, como já foi dito, não possam vir a ter o câncer de mama, podem sim, mas é mais frequente nessa faixa etária, né? Mulheres que tiveram a menarca muito precoce, com menos de 12 anos. O que é menarca? Menarca é a primeira menstruação, tá? Assim como mulheres que tiveram a menopausa tardia, depois de 55 anos, tá certo? Mulheres que tiveram a primeira gravidez depois de 30 anos, mulheres que são nulíparas, o que é isso? São mulheres que nunca tiveram filhos, mulheres que fazem uso de anticoncepcional oral, aquele anticoncepcional oral que é combinado, que tem estrogênio e progesterona, mulheres que fazem reposição hormonal também com esses hormônios combinados, estrogênio e progesterona, também é um fator de risco. Mulheres que têm uma ingestão de álcool com regularidade. Mulheres que têm sobrepeso ou obesidade na pós-menopausa. Tabagismo. E o fator hereditariedade. Isso. Ou seja, mulheres que têm histórico de câncer de mama ou de ovário em parentes consanguíneos de primeiro grau, tá? Tudo isso são fatores de risco. E, para encerrarmos, eu queria trazer para vocês que eu acho importante as ações do Outubro Rosa, na medida em que ele traz uma maior conscientização ou sensibilização para nós mulheres da importância da gente estar tendo atitudes de prevenção em saúde, né? De modo que a gente possa perceber qualquer alteração que fuja da normalidade no nosso corpo, no caso aqui a gente está falando das mamas, né? E a partir daí procurar os serviços de saúde para nos cuidarmos, certo? Dessa forma, a gente nos cuidando e tendo hábitos de vida mais saudável, fazendo nosso acompanhamento com os exames de saúde, né, com regularidade, a gente vai estar prevenindo as doenças, né? Vamos estar tendo uma melhor qualidade de vida e tendo mais saúde, vivendo mais bem e melhor. É isso. Se cuidem, se toquem, procurem os serviços de saúde ao perceberem qualquer alteração nas mamas de vocês, não só nas mamas, no corpo da gente.
tá certo? E é isso.